Dois meninos de 6 anos não falavam havia quase um ano. Nenhuma palavra, nenhum som, nenhum pedido. Nem pai, nem água, nem dor. A casa inteira tinha se adaptado ao silêncio deles, um silêncio pesado, que não era apenas ausência de voz, mas presença de algo quebrado. Os médicos tentaram de tudo. Neurologistas, psicólogos, exames caros, terapias longas. Nada. O diagnóstico era sempre o mesmo, dito com cuidado, como quem pisa em vidro, trauma profundo. Eles viram algo que não deveriam ter visto. Algo que o cérebro infantil deles não conseguiu processar. O pai, um milionário conhecido na cidade por controlar tudo ao seu redor, não conseguia controlar aquilo. Empresas, contratos, funcionários, tudo obedecia à sua voz. Menos os próprios filhos. Os gêmeos passavam horas sentados no mesmo sofá, lado a lado, olhando para o nada. Às vezes encaravam a parede, às vezes o chão, às vezes simplesmente ficavam ali, imóveis, como se estivessem esperando algo que nunca chegava. Os brinquedos estavam espalhados pela sala, mas nunca eram tocados. Carrinhos alinhados demais, bonecos limpos demais. Nada parecia vivo. Desde o dia em que a mãe dele saiu de casa e nunca mais voltou, os meninos haviam se fechado em um mundo onde ninguém conseguia entrar. Eles viram a mãe gritar, chorar, dizer palavras que crianças não deveriam ouvir. Viram a porta bater. Viram o carro desaparecer na esquina. E depois disso, o silêncio se instalou para sempre. O pai tentava ser forte. Tentava manter a rotina, o trabalho, as aparências. Mas à noite, quando a casa ficava vazia e o eco dos passos dele voltava das paredes, era impossível não sentir que algo ali tinha morrido junto com a voz dos filhos. Várias babás tentaram um emprego. Nenhuma ficou. Algumas diziam que a casa tinha uma energia estranha. Outras diziam que os meninos olhavam de um jeito que dava medo. Teve quem inventasse desculpas, quem chorasse antes de ir embora, quem saísse correndo depois de poucos minutos na sala. 15 mulheres. 15 desistências. Todas com a mesma reação. Entravam, viam os gêmeos, sentiam algo que não sabiam explicar e iam embora. Naquela tarde, o pai já não tinha esperança nenhuma. Aceitou mais uma indicação da agência apenas porque a casa precisava funcionar. A vida precisava seguir, mesmo quebrada. Quando o portão se abriu, ele não esperava nada diferente. Mais uma entrevista fracassada. Mais um olhar assustado. Mais uma desculpa educada. Mas quando a faxineira entrou pela porta da sala, algo mudou. Ela não disse nada. Não fez perguntas. Não demonstrou medo. Apenas entrou, limpou os pés no capacho e levantou os olhos. Os gêmeos olharam para ela ao mesmo tempo. E foi então que aconteceu. Os dois meninos se levantaram do sofá, algo que não faziam havia meses. Caminharam devagar até ela, como se fossem guiados por algo que ninguém mais via. Pararam bem à frente daquela mulher desconhecida. Ela tentou sorrir, sem saber o que fazer. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, os dois levantaram as mãos pequenas e tocaram o rosto dela. As mãos tremiam. Os olhos deles encheram de lágrimas. E, sem emitir um único som, os gêmeos começaram a chorar. Não era um choro comum. Era um choro de reconhecimento. Como se tivessem encontrado alguém que procuravam desde o dia em que tudo desmoronou. A faxineira sentiu as pernas falharem. Sentiu um aperto no peito que não fazia sentido. Ela nunca tinha visto aqueles meninos na vida. Nunca. Mas algo dentro dela gritava que aquilo não era a primeira vez. O pai congelou. Ele nunca tinha visto os filhos reagirem daquele jeito. Nunca com ninguém. Nem com ele. E naquele instante, parado no meio da própria sala, ele entendeu que aquela mulher comum, contratada apenas para limpar a casa, tinha algo que médico nenhum conseguiu oferecer. Algo que não podia ser explicado. Algo que estava ligado a um segredo enterrado havia anos. Um segredo que, quando viesse à tona, destruiria tudo o que ele achava que sabia sobre sua família. E ele ainda não fazia ideia de que aquela porta, que acabará de se abrir, não dava para um emprego qualquer. Dava para uma verdade capaz de mudar o destino de todos eles. O silêncio que tomou conta da sala depois daquele momento parecia ainda mais pesado do que antes. Não era mais o silêncio vazio de quem desistiu de falar. Era um silêncio atento, carregado de algo que tinha acabado de despertar. O pai tentou se aproximar devagar, com medo de quebrar o que quer que estivesse acontecendo ali. Ele viu os filhos com os rostos colados às mãos da faxineira, as bochechas molhadas de lágrimas, os olhos fixos nos dela, como se estivessem olhando para alguém que conheciam desde sempre. Meninos, a voz dele saiu baixa, insegura.
Eles não responderam. Não se moveram. Não soltaram o rosto dela. A faxineira sentiu o coração bater descompassado. Não sabia explicar o que estava sentindo. Era medo, era dor, era reconhecimento. Uma mistura estranha demais para caber em palavras. Ela tentou se afastar um pouco, mas os gêmeos seguraram com mais força. Um deles encostou a testa na barriga dela. O outro fez o mesmo. Os dois tremiam. Aquilo não era normal. Não era reação de criança tímida. Não era curiosidade. Era necessidade. O pai engoliu seco. Aquela cena não fazia sentido nenhum, mas estava acontecendo bem diante dos olhos dele. Os meninos não aceitavam toque. Não aceitavam abraço. Não aceitavam proximidade. Havia meses que ninguém conseguia sequer fazê-los reagir a um bom dia. E agora estavam ali, grudados em uma mulher que acabará de entrar pela porta. Eles nunca fizeram isso, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Nunca. A faxineira finalmente conseguiu falar, mas a voz saiu fraca. Eu posso ir embora se quiser. Não quero atrapalhar. Os gêmeos apertaram ainda mais o corpo contra o dela, como se tivessem entendido aquelas palavras. Como se a simples ideia de ela ir embora fosse insuportável. O pai sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo ali estava profundamente errado, ou profundamente certo. Ele respirou fundo. Não. Fique. Por favor. Aos poucos, os meninos se acalmaram. Não soltaram a faxineira, mas pararam de chorar. Ficaram ali, encostados, respirando junto com ela, como se estivessem tentando se lembrar de algo que o tempo tinha apagado. O pai observava cada detalhe. O jeito como os olhos deles estavam diferentes. Mais vivos. Menos vazios. Ele se lembrou de como eram antes. Riam alto. Corriam pela casa. Chamavam por ele o tempo todo. E de como, depois daquele dia, tudo tinha se apagado. Eu sou o pai deles, ele disse, tentando se recompor. Eles se chamam Lucas e Daniel. Ela assentiu devagar. Eu sou a Clara. O nome saiu simples, quase tímido. Os meninos ouviram. Os olhos deles se arregalaram levemente. Como se aquele nome tivesse um peso que ninguém ali entendia. Clara. O pai não percebeu, mas dentro dela algo se apertou ainda mais ao ouvir o próprio nome ecoar naquela sala. Uma sensação antiga, desconfortável, como uma memória que tentava subir, mas não conseguia se formar por completo. Ela passou a mão pelos cabelos dos meninos, com cuidado. O toque parecia natural demais. Automático demais. E aquilo a assustou. Ela nunca tinha tido filhos. Nunca tinha cuidado de crianças daquele jeito. Mas seus gestos eram firmes, seguros, como se o corpo soubesse exatamente o que fazer, mesmo que a mente não soubesse explicar. O pai sentou-se devagar no sofá, ainda em choque. Você sente alguma coisa estranha aqui? Clara hesitou. Pensou em mentir. Mas não conseguiu. Sinto, ela respondeu. Sinto como se eu já tivesse estado aqui antes. O silêncio voltou a se espalhar pela sala. Mas agora era outro tipo de silêncio. Era expectativa. Os gêmeos levantaram o rosto ao mesmo tempo e olharam para ela de novo. E, pela primeira vez desde que tinham parado de falar, algo quase imperceptível aconteceu. Um deles abriu a boca. Nenhum som saiu. Mas o pai viu. Viu claramente. O filho tentou falar. E naquele instante, o pai entendeu que aquela mulher não tinha aparecido ali por acaso. A presença dela estava mexendo em algo muito profundo. Algo enterrado. Algo que alguém tentou esconder por anos. E quanto mais ele pensava nisso, mais uma pergunta martelava na cabeça dele, insistente, impossível de ignorar. Quem era aquela mulher para os seus filhos, antes mesmo de eles saberem quem eram? Naquela noite, o pai quase não dormiu. Ficou sentado na poltrona da sala, observando os gêmeos dormirem no sofá, algo que não acontecia havia meses. Eles sempre resistiam ao sono, ficavam inquietos, levantavam várias vezes, como se o silêncio dentro deles não deixasse o corpo descansar. Mas naquela noite, depois da presença da faxineira, dormiram rápido. Rostos mais soltos. Respiração calma. Ele se lembrou das outras. De todas as mulheres que tinham passado por aquela casa nos últimos meses. Nenhuma tinha aguentado. Algumas entravam, viam os gêmeos sentados no sofá, parados demais, quietos demais, e o desconforto era imediato. Diziam que a casa tinha um clima pesado. Que os meninos olhavam como se estivessem vendo algo além. Teve quem começasse a tremer, quem inventasse compromisso urgente, quem saísse antes mesmo da entrevista terminar.
Uma delas chorou no portão. Outra saiu correndo depois de poucos minutos na sala. Nenhuma voltou no dia seguinte. 15 faxineiras. 15 desistências. E agora, aquela mulher tinha entrado, e os meninos tinham reagido como nunca reagiram com ninguém. Clara foi embora no início da noite. Disse que precisava pensar. O pai não insistiu. Também precisava. Antes de sair, ela parou na porta. Olhou para os gêmeos mais uma vez. Sentiu aquele aperto no peito voltar, mais forte, quase doloroso. Eu volto amanhã, disse, sem saber de onde vinha aquela certeza. Os gêmeos não responderam. Mas os olhos acompanharam cada passo dela até a porta se fechar. Quando a casa ficou em silêncio outra vez, o pai sentiu algo diferente no ar. Não era alívio. Era inquietação. Como se algo tivesse sido despertado e não fosse mais possível ignorar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer direito, os gêmeos já estavam acordados. Sentados no sofá. No mesmo lugar. Olhando para a porta. Eles nunca faziam isso. O pai preparou o café, chamou os meninos. Eles não se mexeram. Vocês estão esperando alguém? Os dois olharam para ele ao mesmo tempo. Depois voltaram a olhar para a porta. Ele entendeu. Quando a campainha tocou, o coração dele acelerou. Abriu a porta. Clara estava ali, parada, segurando a bolsa com força. Olhos cansados. Como se também não tivesse dormido. Antes que qualquer palavra fosse dita, os gêmeos se levantaram. Caminharam até ela. Seguraram a barra do uniforme. Encostaram o rosto no corpo dela, como no dia anterior. Eles fizeram isso com você, o pai disse baixo, mas nunca fizeram com mais ninguém. Ela engoliu seco. As outras faxineiras não aguentaram, ele continuou. Algumas ficaram com medo. Outras disseram que era impossível trabalhar aqui. Todas foram embora. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Algo dentro dela dizia que aquilo não era acaso. O pai saiu para o trabalho, mas olhou para trás várias vezes antes de fechar a porta. Era como se estivesse deixando algo frágil demais. Mas, ao mesmo tempo, sabia que os filhos estavam mais tranquilos com ela do que com qualquer outra pessoa desde a tragédia. Sozinha com os meninos, Clara começou a limpar a casa. Eles a seguiram. Sala. Cozinha. Escadas. Quartos. Sempre atrás. Sempre perto. Como se precisassem ter certeza de que ela não ia desaparecer como todos os outros. No quarto deles, tudo estava organizado demais. Brinquedos alinhados. Camas intactas. Nada parecia usado. Aquilo doeu nela por dentro. Ela se abaixou, ficou na altura deles. Vocês não brincam? Os gêmeos se entreolharam. Um deles apontou para um álbum sobre a cômoda. Clara pegou. Abriu. Fotos antigas. Os meninos bebês. No colo de uma mulher bonita, mas com um olhar distante. Assustado. Clara sentiu o estômago revirar. Algo ali estava errado. Ela fechou o álbum devagar. Tentou respirar fundo. Um dos gêmeos apontou para o próprio peito. Depois apontou para ela. Clara sentiu o ar faltar. Era impossível. Não fazia sentido. Mas no fundo, uma certeza começava a se formar. Assustadora demais para ser dita. Quando preparou o almoço, percebeu outra coisa. Eles não comiam se ela não sentasse à mesa. Esperavam. Observavam. Só começavam quando ela começava. Não era dependência. Era reconhecimento. No meio da tarde, um dos gêmeos puxou a mão dela. Levou até uma gaveta da sala. Abriu. Tirou uma pequena caixa de madeira. Clara olhou para aquilo com medo. Abriu. E naquele instante, ela soube. O que quer que estivesse ali dentro era a resposta que ninguém tinha conseguido encontrar. E, a partir daquele momento, a vida de todos eles ia mudar para sempre. Naquela tarde, Clara tentou agir como se tudo fosse normal. Tentou se convencer de que o que estava sentindo não passava de empatia exagerada. Crianças machucadas reconhecem cuidado, ela repetia para si mesma. Era só isso. Tinha que ser só isso. Mas o corpo dela não obedecia à razão. Cada vez que se afastava alguns passos, sentia os olhinhos atentos nas costas. Cada vez que mudava de cômodo, os passos pequenos vinham atrás. Não havia choro, não havia palavras, mas havia uma vigilância silenciosa, como se os meninos precisassem confirmar, a todo instante, que ela ainda estava ali. Clara tentou criar distância. Disse que ia ao banheiro. Fechou a porta. Do outro lado, 2 pares de pés pararam. Ela ouviu a respiração deles. Não bateram. Não chamaram.
Só esperaram. Aquilo fez o coração dela apertar de um jeito que doeu de verdade. Quando saiu, os dois estavam sentados no chão, encostados na porta, como guardiões. Se levantaram imediatamente ao vê-la. Como se o simples fato de ela reaparecer confirmasse algo essencial. Clara se abaixou na frente deles. Vocês têm medo que eu vá embora? Os gêmeos se entreolharam. Depois, muito devagar, balançaram a cabeça afirmativamente. Ela engoliu seco. Eu não vou embora agora. Eles se aproximaram mais. Encostaram a testa no corpo dela. Respiraram fundo. Era como se estivessem tentando gravar aquele momento, aquela presença, com medo de que desaparecesse como tudo que tinham amado antes. No fim da tarde, o pai ligou. A voz dele parecia mais cansada do que o normal. Está tudo bem aí? Clara hesitou antes de responder. Eles estão, diferentes. Mais presentes. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Diferentes como? Ele perguntou. Eles me seguem pela casa inteira. Não comem se eu não estiver junto. Não dormem longe. Ele respirou fundo. Eles nunca fizeram isso com ninguém. Clara fechou os olhos por um instante. Isso é bom ou ruim? Eu não sei, ele respondeu com honestidade. Mas é a primeira coisa diferente que acontece desde aquele dia. Quando desligou, Clara ficou parada no meio da cozinha. Sentiu um peso cair sobre os ombros. Algo estava mudando. E mudanças, naquela casa, nunca tinham sido suaves. No início da noite, enquanto arrumava os brinquedos do quarto, percebeu algo que não tinha notado antes. Havia 2 carrinhos exatamente iguais. 2 ursinhos exatamente iguais. 2 camisetas dobradas do mesmo jeito. Tudo duplicado. Tudo simétrico. Tudo controlado demais. Como se alguém tivesse tentado manter ordem onde não havia mais nada estável. Ela sentou na cama por um instante. Sentiu a cabeça girar. Imagens confusas passaram pela mente. Luzes fortes. Um choro distante. Um cheiro de hospital. Clara levou a mão à testa. Respirou fundo. Sussurrou para si mesma. Isso não é real. Mas quando levantou o olhar, viu os gêmeos parados na porta do quarto, observando. O jeito como a encaravam não era de criança curiosa. Era de quem esperava algo. Uma reação. Uma lembrança. Um deles deu um passo à frente e apontou para a cama. Depois apontou para ela. Clara sentiu o coração acelerar. Aqui? Perguntou. O menino assentiu. Ela se sentou de novo. Os dois subiram na cama e se sentaram ao lado dela, um de cada lado. Encostaram o corpo no dela. Fecharam os olhos. Como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Clara sentiu as lágrimas subirem sem aviso. Não sabia por quê. Só sabia que aquilo não era normal. Não podia ser. Quando o pai voltou para casa e viu a cena, parou na porta do quarto. Os filhos dormiam encostados em Clara. Dormiam. De verdade. Ele levou a mão à boca para não fazer barulho. Sentiu os olhos arderem. Fazia meses que não via aquilo. Ele fechou a porta devagar. Foi até a sala. Sentou no sofá. Ficou ali, em silêncio, tentando entender. Porque, naquele momento, uma certeza começou a se formar dentro dele, assustadora demais para ser ignorada. Talvez o problema nunca tenha sido que os meninos não falavam. Talvez fosse que ninguém, até agora, tinha sido capaz de alcançar o lugar onde a voz deles estava presa. E se aquela mulher tivesse a chave? Na manhã seguinte, Clara acordou antes do despertador tocar. O quarto ainda estava escuro, mas ela já estava desperta, com o coração acelerado e a sensação incômoda de que tinha sonhado algo importante, e esquecido logo ao abrir os olhos. Ficou alguns minutos deitada, encarando o teto, tentando lembrar. Nada vinha inteiro. Só fragmentos. Luzes fortes. Vozes abafadas. Um choro que parecia distante demais para ser real. Ela se levantou devagar, tomou banho, se vestiu e saiu do quarto. A casa estava silenciosa. Na sala, os gêmeos já estavam acordados. Sentados no sofá, lado a lado, como sempre. Mas quando a viram, se levantaram imediatamente. Era automático agora. Como se o corpo deles tivesse aprendido uma nova regra. Bom dia, ela disse, com a voz suave. Eles não responderam, mas se aproximaram. Um segurou a barra da roupa dela. O outro encostou a cabeça na perna dela. Clara sentiu aquele aperto conhecido no peito. Ela foi até a cozinha preparar o café. Os dois a seguiram. Sentaram no chão perto da mesa e ficaram ali, observando cada movimento.
Quando ela colocou os pratos na mesa, percebeu que eles não se mexiam. Não pegavam os talheres. Não começavam a comer. Vocês não estão com fome? Um dos gêmeos apontou para a cadeira vazia em frente a eles. Depois apontou para Clara. Ela entendeu. Puxou a cadeira. Sentou. Colocou comida no próprio prato. Só então eles começaram a comer. Devagar. Sem tirar os olhos dela. Aquilo fez algo estremecer dentro dela. Depois do café, Clara começou a limpar a casa. No quarto dos gêmeos, enquanto arrumava o guarda-roupa, percebeu algo que não tinha visto antes. As roupas tinham etiquetas antigas. Algumas com nomes apagados. Outras com marcas de hospital, quase invisíveis, mas ainda ali. Ela passou o dedo por uma delas. Sentiu um arrepio. Isso é estranho, murmurou. Um dos gêmeos se aproximou. Apontou para a cômoda. Depois abriu uma das gavetas sozinho. Lá dentro havia uma pasta fina, escondida sob algumas roupas dobradas. Clara hesitou antes de pegar. Sabia, no fundo, que não deveria mexer. Mas algo dentro dela dizia que precisava ver. Ela abriu. Havia documentos antigos. Papéis amarelados. Relatórios médicos. E no meio deles, algo que fez o coração dela quase parar. Datas. Ela leu uma vez. Depois leu de novo. As datas de nascimento dos gêmeos. O hospital. O horário. Clara sentiu as mãos começarem a tremer. Ela conhecia aquele hospital. Tentou afastar o pensamento imediatamente. Coincidência, disse para si mesma. Só isso. Mas o corpo não acreditava. Ela fechou a pasta e a colocou de volta na gaveta, como se aquilo pudesse apagar o que tinha visto. Desceu com os meninos para a sala. Tentou agir normalmente. Brincou um pouco com eles. Leu uma história em voz alta, mesmo sabendo que eles não responderiam. Mas algo tinha mudado. Cada olhar deles agora parecia carregar uma pergunta. Cada toque parecia um pedido silencioso. No meio da tarde, o pai ligou novamente. Está tudo bem? Clara respirou fundo antes de responder. Eu encontrei algumas coisas, documentos antigos. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Que tipo de documentos? Do hospital. Da época em que eles nasceram. Outro silêncio. Mais pesado. Eu guardei tudo, ele disse por fim. Nunca tive coragem de jogar fora. Por quê? Ele demorou a responder. Porque desde aquele dia, eu sempre senti que havia algo errado. Algo que ninguém nunca me explicou direito. Clara fechou os olhos. Você já pensou que... Ela começou, mas parou. Que o quê? Ela não conseguiu terminar a frase. Porque dizer em voz alta tornaria real. E se aquilo fosse real, nada mais na vida deles permaneceria no lugar. Quando desligou, Clara ficou sentada no sofá, com os gêmeos encostados nela. Sentiu o peso daquilo tudo cair sobre os ombros. As peças começavam a se encaixar. Ainda não formavam uma imagem completa, mas o desenho era assustador demais para ser ignorado. E no fundo, bem no fundo, uma pergunta começou a se repetir, insistente, impossível de calar. E se aqueles meninos não fossem apenas crianças machucadas, mas crianças que reconheciam, no instinto, algo que o mundo inteiro tinha errado? Clara não conseguiu ir embora no fim daquele dia. Disse a si mesma que era por causa do trabalho, por causa do horário, por causa dos meninos que não queriam desgrudar dela. Mas no fundo sabia, era medo. Medo de sair daquela casa levando perguntas de mais e respostas de menos. Quando o pai chegou, encontrou os gêmeos sentados no chão da sala, um de cada lado de Clara. Eles desenhavam em silêncio. Não brincavam como crianças comuns, mas havia algo novo ali. Concentração. Presença. Ele parou na porta por alguns segundos antes de entrar. Aquela cena tinha um peso estranho. Era familiar demais para algo que não deveria ser. Eles ficaram bem hoje? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ficaram, Clara respondeu. Diferentes. Ele assentiu devagar. Eu percebi. Sentaram-se à mesa para jantar. Os gêmeos não tocaram na comida até Clara se sentar. Depois comeram em silêncio, mas com calma. O pai observava tudo. Cada gesto. Cada olhar. Isso nunca aconteceu, ele disse, finalmente. Nunca. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Depois do jantar, os meninos levaram Clara até o quarto. Apontaram para a cama. Depois para ela. Vocês querem que eu fique aqui? Ela perguntou. Eles assentiram. O pai hesitou. Se você quiser, pode ficar até eles dormirem. Ela se deitou entre os dois.
Os gêmeos se aproximaram imediatamente. Encostaram os corpos. Fecharam os olhos. Clara sentiu algo quebrar por dentro. Não sabia explicar, mas aquele gesto parecia antigo. Como algo que já tinha acontecido antes, em outro tempo, em outro lugar. Quando os meninos adormeceram, o pai chamou Clara para a sala. Você encontrou os documentos hoje, ele disse, sem rodeios. Ela assentiu. Aqueles papéis, ele continuou. Eu nunca consegui olhar direito para eles. Por quê? Ele respirou fundo. Porque naquele dia, no hospital, tudo foi confuso demais. Clara sentou-se devagar. O que aconteceu? Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Minha esposa ficou internada mais tempo do que o esperado. Os meninos também. Houve emergência. Gente entrando e saindo. Troca de enfermeiras. Quando finalmente fomos para casa, eu senti que algo estava fora do lugar. Fora do lugar como? Como se eles não fossem exatamente, ele parou. Como se algo tivesse sido trocado sem ninguém perceber. O silêncio caiu pesado entre os dois. Clara sentiu o coração disparar. Você já falou isso para alguém? Nunca, ele respondeu. Nem para minha esposa. Mas ela, a voz dele falhou. Ela também sentia. Clara levantou o olhar. Ela falava que algo estava errado? Ele assentiu. Dizia que não sentia conexão. Que olhava para os meninos e sentia um vazio que não sabia explicar. Eu achava que era depressão. Os médicos também. Clara fechou os olhos. E se não fosse? Ele a encarou. O que você está tentando dizer? Ela demorou alguns segundos para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro. E se aqueles documentos forem mais do que lembranças? E se explicarem por que os meninos reagiram a mim daquele jeito? O pai se levantou de repente. Começou a andar pela sala. Não, disse. Não pode ser isso. Se fosse, ele parou. Se fosse, significaria que toda a nossa vida foi construída em cima de um erro. Clara sentiu o peso daquelas palavras. Às vezes, erros grandes demais ficam escondidos por anos, ela disse. Até alguém encostar neles. Eles ficaram em silêncio por um tempo. No quarto, os gêmeos se mexeram. Um deles murmurou algo. Não foi uma palavra inteira, mas foi um som. Um som humano. Os dois se entreolharam. Você ouviu isso? O pai perguntou, com a voz tremendo. Clara assentiu. Eles estão tentando falar. O pai levou a mão ao rosto. As lágrimas vieram sem aviso. Se isso for verdade, ele disse. Se você tiver razão. Ele não conseguiu terminar a frase. Porque no fundo, ambos já sabiam. Aquela casa não estava apenas lidando com crianças feridas. Estava lidando com uma verdade enterrada fundo demais. E no centro dela, estava Clara. Naquela madrugada, Clara não dormiu. Ficou sentada na cama do quarto de hóspedes, encarando a parede, enquanto o silêncio da casa parecia pulsar ao redor. Cada ruído mínimo soava alto demais. Cada pensamento vinha pesado demais. Ela sabia que não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. Aquela sensação antiga, aquele reconhecimento inexplicável, os documentos, o hospital, as datas, tudo apontava para o mesmo lugar. Um lugar que ninguém queria visitar. Antes do sol nascer, ela se levantou. Pegou a bolsa. Precisava ir embora. Precisava pensar. Precisava confirmar. Mas quando abriu a porta do quarto, encontrou os gêmeos sentados no chão do corredor. Encostados na parede. Acordados. Eles a olharam como se soubessem. Como se entendessem que algo definitivo estava prestes a acontecer. Vocês não deviam estar aqui, ela disse baixo. Um deles se levantou. Segurou a mão dela. O outro fez o mesmo. Não disseram nada. Mas pediram tudo. Clara sentiu o coração apertar. Ajoelhou-se diante deles. Eu volto, prometeu. Eu juro. Eles não pareciam convencidos. Mas soltaram as mãos. Clara saiu da casa ainda escuro. Pegou o carro e dirigiu sem pensar muito, guiada por uma memória que agora parecia clara demais para ser coincidência. O hospital. Quando entrou naquele prédio, o cheiro a atingiu como um soco. Desinfetante. Metal. Algo antigo e familiar demais. Ela se aproximou do balcão da recepção. Preciso de informações sobre um parto que aconteceu aqui há 6 anos. A atendente suspirou, já acostumada. Sem agendamento, não é possível. É urgente. Todo mundo diz isso. Clara respirou fundo. Meu nome é Clara. Eu dei à luz aqui no mesmo dia em que outra mulher teve gêmeos. E eu acredito que houve um erro.
A atendente parou de digitar. Que tipo de erro? Troca de bebês. O rosto da mulher perdeu a cor. Aguarde um momento. Ela desapareceu por uma porta lateral. Clara ficou ali, em pé, com as pernas tremendo. Sabia. Sabia que estava certa. Minutos depois, uma mulher mais velha surgiu. Cabelo preso. Óculos grossos. Expressão rígida. A senhora é Clara? Sou. Me acompanhe. Entraram numa sala pequena. A porta se fechou. Meu nome é doutora Helena, disse a mulher. Coordeno este setor há muitos anos. Clara sentou-se. Há 6 anos, a médica começou, houve um incidente grave nesta maternidade. 2 mulheres deram à luz no mesmo período. Uma teve gêmeos. A outra teve uma criança. Clara sentiu o ar faltar. Houve uma emergência. Confusão na UTI neonatal. Pulseiras trocadas durante um procedimento crítico. Vocês sabiam, Clara disse, a voz tremendo. E não fizeram nada. A médica abaixou os olhos. Tentamos corrigir. Uma das mães se recusou a fazer exames. Disse que não queria saber a verdade. E a outra? Nunca conseguimos localizar. Clara se levantou devagar. Sou eu. O silêncio caiu pesado. E a outra mãe? Clara continuou. Ela sabia. Sabia que aqueles meninos não eram dela. A médica fechou os olhos. Sim. Clara sentiu algo se partir por dentro. Então me dê tudo, exigiu. Tudo o que existe sobre aquele dia. A médica hesitou. Depois abriu uma gaveta. Entregou uma pasta grossa. Aqui está. Clara saiu do hospital com as mãos tremendo. Sentou-se num banco do lado de fora. Abriu a pasta. Datas. Horários. Registros. Tudo batia. Ela fechou os olhos. Os gêmeos eram seus filhos biológicos. E o filho que ela tinha criado durante 6 anos, não era. As lágrimas vieram violentas. Não havia decisão certa. Não havia final feliz. Qualquer caminho machucaria alguém. Quando voltou para a casa do pai naquela noite, ele já estava esperando. Parado na sala. Os braços cruzados. O rosto tenso. Você foi ao hospital? Ele disse. Ela assentiu. Então diga, a voz dele saiu dura. Diga o que você descobriu. Clara respirou fundo. Seus filhos, a voz falhou. Eles são meus. O mundo dele desmoronou naquele instante. E nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. O silêncio que tomou conta da sala depois daquelas palavras foi diferente de todos os outros. Não era vazio. Era esmagador. O pai permaneceu parado por alguns segundos, encarando Clara como se não tivesse ouvido direito. Como se o cérebro dele estivesse se recusando a aceitar o que tinha acabado de ser dito. Não, ele murmurou. Não pode ser. Clara não respondeu. Não precisava. A verdade já estava ali, pesada demais para ser ignorada. Você está dizendo, ele tentou organizar os pensamentos, que eu criei filhos que não são meus. Você criou filhos, Clara respondeu, com a voz baixa, firme. Isso ninguém tira de você. Ele deu uma risada curta, sem humor. O sangue tira. Ele começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos, respirando rápido. Então todo esse tempo, ele parou de repente. Minha esposa sabia. Clara assentiu. Ela descobriu antes de mim. E não aguentou carregar isso sozinha. O rosto dele se contraiu. As lembranças vieram como uma avalanche. As crises. Os gritos. As palavras sem sentido. A saída repentina. O acidente. Eles ouviram tudo, ele sussurrou. Meus filhos ouviram a própria mãe dizer que eles não eram dela. Clara sentiu o peito apertar. Foi ali que eles se quebraram. O pai se deixou cair no sofá. Ficou olhando para o nada. Então o que você quer agora? Perguntou, sem levantar o olhar. Clara engoliu seco. Eu não vim buscar ninguém, disse. Eu vim buscar a verdade. E depois da verdade? Ele levantou os olhos. O que vem depois? Ela não respondeu imediatamente. Porque não sabia. Se você levar eles embora, ele continuou, a voz tremendo, eu perco tudo. Eu sei. E se você não levar, ele respirou fundo, você perde filhos que são seus de sangue. O conflito estava ali, cru, impossível de resolver sem dor. Não existe escolha certa, Clara disse. Só existe a menos cruel. O pai fechou os olhos. As lágrimas escorreram sem aviso. Eles são tudo o que eu tenho. Nesse momento, os gêmeos apareceram na porta da sala. Tinham acordado. Ou talvez nunca tivessem dormido.
Viraram o rosto de um adulto para o outro. Sentiram o peso no ar. Um deles deu um passo à frente. Depois outro. Caminharam até Clara. Seguraram nas pernas dela. Não falaram. Mas escolheram. O pai viu aquilo. Viu o gesto simples, instintivo. E algo dentro dele se partiu de vez. Eles já decidiram, ele disse, com a voz quebrada. Clara abaixou-se, puxou os meninos para perto. Sentiu os corpinhos tremendo. Eu não vou tirar vocês dele, disse baixo. Nunca. O pai levantou o rosto. Então o que a gente faz? Clara respirou fundo. A gente enfrenta isso juntos. Com verdade. Com exames. Com tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu devagar. Amanhã, disse. Amanhã a gente começa. Mas no fundo, ambos sabiam. A verdade não vinha sozinha. Ela sempre trazia consequências. E quando o mundo descobrisse o que tinha acontecido naquela maternidade? Quando as famílias envolvidas fossem informadas? Quando o sistema fosse provocado? Nada ficaria em segredo. E alguém, em algum momento, iria tentar arrancar aquelas crianças de alguém. A pergunta já não era mais se isso aconteceria. Era quando. A resposta não demorou. Na manhã seguinte, o telefone do pai tocou antes das 7. O número era desconhecido. Ele atendeu com o coração apertado, como se já soubesse que nada de bom vinha dali. Senhor Eduardo? A voz do outro lado era feminina, fria, educada demais. Aqui é da maternidade Santa Helena. Precisamos falar sobre um assunto delicado. Ele fechou os olhos. Já sei, respondeu. Então o senhor sabe que houve um erro grave há 6 anos. Um erro que envolve seus filhos. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Não falem disso com mais ninguém, Eduardo disse. Ainda não. Não temos controle sobre isso, a mulher respondeu. A outra família envolvida já foi notificada. O coração dele disparou. Outra família? A família da mãe biológica da criança que está com o senhor. Eduardo desligou sem responder. Quando entrou na sala, Clara estava sentada no sofá com os gêmeos. Eles desenhavam. Mas pararam assim que viram o rosto dele. Eles sabem, ele disse. Já avisaram a outra família. Clara sentiu o chão sumir. Quem? A mãe da minha esposa. O nome não precisou ser dito. O peso dele já estava no ar. Ela sempre fora uma presença distante, controladora, crítica. Nunca aprovou o casamento. Nunca se aproximou dos netos. Mas agora havia sangue envolvido. Ela vai querer a criança, Clara disse. Não, Eduardo respondeu. Ela vai querer controle. Como se tivesse sido invocada pelas palavras, a campainha tocou. Uma vez. 2. Eduardo sentiu um arrepio. Fiquem aqui, disse para Clara e os meninos. Mas quando abriu a porta, ela entrou sem pedir permissão. Alta. Elegante. Rosto duro. Olhos frios. Onde está minha neta? Foi a primeira coisa que disse. Atrás dela, um homem de terno segurava uma pasta grossa. Você não tem direito de entrar aqui, Eduardo respondeu. Tenho todo o direito, ela rebateu. Sangue dá direito. Clara se levantou, puxando os gêmeos para trás de si. Ela está comigo, disse. E você não vai tocá-la. A mulher riu, um riso curto, calculado. Você é só a mulher que limpava a casa. Criou uma criança por engano. Isso não te faz mãe. As palavras cortaram como lâmina. Os gêmeos começaram a chorar baixo. Sentiam o clima. Sentiam a ameaça. Eu já entrei com um pedido judicial, a mulher continuou. Guarda provisória baseada em erro médico e vínculo sanguíneo. Eduardo deu um passo à frente. Você não vai levar ninguém daqui. O juiz decide isso, ela respondeu. Não você. Nem essa mulher. O homem de terno abriu a pasta. Papéis. Selos. Protocolos. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela é minha filha, disse, com a voz trêmula, mas firme. Não importa o que o papel diga. Importa, a mulher respondeu. Sempre importou. Ela deu meia volta e saiu como entrou. Sem gritar. Sem chorar. Mas deixou algo muito pior para trás. Medo. Quando a porta se fechou, Eduardo se encostou na parede. Passou a mão pelo rosto. Ela vai tentar tirar a criança de você. Clara abraçou os gêmeos com força. Então agora não é mais só sobre nós, ela disse. É sobre lutar. Eduardo assentiu. E ela não perde. Mas naquele instante, olhando para os filhos agarrados a Clara,
ele fez uma promessa silenciosa. Dessa vez, alguém teria que perder. E ele não permitiria que fossem as crianças. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de todos eles. A casa, que antes já carregava silêncio demais, agora parecia sufocar. Cada ligação fazia o coração disparar. Cada carro que passava devagar na rua parecia ameaça. Clara não dormia. Passava as noites sentada na beira da cama, observando os gêmeos respirarem, com medo de que alguém viesse buscá-los enquanto dormiam. Medo de que aquela presença que finalmente os tinha despertado fosse arrancada deles de novo. Eduardo contratou advogados. Os melhores. Caros. Experientes. Mas nem isso trazia segurança. Todos diziam a mesma coisa, com palavras diferentes. O sangue pesa. O erro médico pesa. E a justiça nem sempre olha para o coração. A audiência foi marcada rápido demais. Clara sentiu o impacto como um soco no estômago. Não havia tempo para se preparar emocionalmente. Não havia tempo para explicar às crianças algo que nem os adultos conseguiam entender direito. A mulher voltou a aparecer. Sempre impecável. Sempre fria. Sempre acompanhada de papéis e argumentos. Ela não gritava. Não ameaçava. Não precisava. Essa criança é minha neta, dizia com calma. E vai crescer no lugar certo. O lugar certo. A expressão ecoava na cabeça de Clara como uma sentença. Os gêmeos começaram a mudar de novo. No início, foi quase imperceptível. Dormiam mais agitados. Acordavam no meio da noite. Procuravam Clara no escuro. Depois vieram os silêncios mais longos. Os olhares vazios. O medo de que tudo aquilo se repetisse. Eles estão regredindo, disse o terapeuta. Estão sentindo ameaça. Clara sentiu o peito apertar. A gente está fazendo isso com eles, ela disse a Eduardo. A verdade está machucando. A mentira já machucou demais, ele respondeu. No dia anterior à audiência, Clara recebeu uma ligação. Número desconhecido. Você não precisa passar por isso, disse a voz do outro lado. Entregue a criança e isso acaba rápido. Clara desligou sem responder. Mas as palavras ficaram. Naquela noite, Beatriz acordou chorando. Mãe, você vai me deixar? Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Ajoelhou-se ao lado da cama. Abraçou a filha com força. Nunca, sussurrou. Nunca. Mas no fundo, ela não tinha certeza se conseguiria cumprir essa promessa. Na manhã da audiência, o céu estava cinza. Pesado. Como se soubesse. No fórum, tudo parecia pequeno demais para decisões tão grandes. Paredes frias. Bancos duros. Gente esperando por destinos que não escolheram. A mulher sentou-se do outro lado da sala. Não olhou para Clara. Não precisava. Eduardo segurava os gêmeos pelas mãos. Eles estavam quietos demais. O juiz entrou. Os papéis foram abertos. Os argumentos começaram. Erro médico. Vínculo sanguíneo. Direito da família biológica. Cada palavra parecia empurrar Clara para um precipício. Quando chegou a vez dela falar, a voz quase não saiu. Eu criei essa criança, disse. Eu estive lá todos os dias. Ela me chama de mãe porque eu sou. A mulher sorriu de canto. Amor não substitui sangue. O juiz não reagiu. O martelo ainda não tinha batido, mas Clara sentiu. Sentiu que estava perdendo. Sentiu que todo o amor do mundo talvez não fosse suficiente contra papéis carimbados e leis frias. Quando a audiência foi suspensa para análise final, ninguém comemorou. A decisão sairia em poucos dias. Poucos dias para perder tudo. Ao sair do fórum, os gêmeos apertaram a mão de Clara. Mãe, fica, um deles murmurou, a palavra saindo quebrada, sofrida. Clara fechou os olhos. As lágrimas vieram sem controle. Eles estavam falando. Mas estavam falando por medo. E aquilo era cruel demais. Naquele instante, Clara entendeu. Eles estavam à beira de perder de novo. E talvez não houvesse saída. Os dias que se seguiram à audiência foram estranhos. Não havia gritos, não havia visitas inesperadas, não havia novas ligações. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio da espera. Clara tentava manter a rotina. Acordava cedo, preparava o café, ajudava os gêmeos a se vestirem, organizava a casa. Fazia tudo no automático, como se o corpo estivesse funcionando sozinho enquanto a mente permanecia presa naquele fórum frio, naquela sala onde o destino tinha sido colocado em pausa. Eduardo também mudou. Ficou mais presente. Mais atento aos detalhes.
Observava os filhos com um cuidado quase doloroso, como se estivesse memorizando cada gesto, cada expressão, com medo de que aquilo lhe fosse arrancado. Seja o que for que aconteça, ele disse numa dessas noites, eles precisam saber que são amados. Clara assentiu. Era a única coisa que ainda fazia sentido. Os gêmeos estavam diferentes. Não voltaram ao silêncio absoluto, mas falavam pouco. Palavras soltas. Pedidos simples. Como se estivessem escolhendo cada som com cuidado, com medo de desperdiçar a voz recém-recuperada. Um deles começou a chamar Clara de mãe em voz baixa, quase sussurrando. O outro fazia o mesmo com Eduardo, mas sempre olhando primeiro para Clara, como se pedisse permissão para amar os dois. Aquilo partia o coração dela. Numa tarde chuvosa, alguém bateu à porta. Não era a mulher. Não era advogado. Não era oficial de justiça. Era uma assistente social. Clara sentiu o estômago revirar. Vim fazer uma avaliação do ambiente, disse a mulher, com tom neutro. Preciso observar as crianças, a rotina, o vínculo. Eduardo respirou fundo e abriu espaço. Durante horas, a assistente observou tudo. Como Clara falava com os gêmeos. Como eles reagiam a ela. Como buscavam contato físico. Como se acalmavam quando ela estava por perto. Pediu para falar com as crianças a sós. Clara quase protestou, mas se conteve. Sabia que qualquer erro podia custar caro. Esperaram na sala, em silêncio. O tempo parecia não passar. Quando a porta se abriu, a assistente social tinha uma expressão diferente. Menos rígida. Mais humana. Eles falaram, disse simplesmente. Eduardo deu um passo à frente. Falaram o quê? Disseram que sentem segurança com ela, respondeu, apontando para Clara. Disseram que sabem que ela é a mãe deles. Mesmo sem entender tudo, eles sentem isso. Clara levou a mão ao peito. Sentiu o ar faltar. Isso ajuda? Perguntou. A assistente assentiu devagar. Ajuda muito. Antes de ir embora, ela deixou claro. Vínculo emocional genuíno pesa. Criança não mente quando fala com o corpo. Depois que a porta se fechou, ninguém falou nada por um tempo. Não era vitória. Não ainda. Mas era algo. Uma pequena luz num túnel que parecia interminável. Eduardo sentou-se no sofá, passou as mãos pelo rosto. Talvez ainda exista chance. Clara não respondeu de imediato. Olhou para os gêmeos, sentados no chão, brincando de forma desajeitada, mas brincando. A esperança era frágil. Quase perigosa. Mas estava ali. E enquanto estivesse ali, ela não desistiria. O dia da decisão chegou sem aviso. Nenhuma ligação preparatória. Nenhum sinal de misericórdia. O telefone tocou cedo. Eduardo atendeu. Ouviu em silêncio. Quando desligou, ficou alguns segundos parado, olhando para a parede. É hoje, disse por fim. O juiz vai dar a decisão agora à tarde. Clara sentiu o estômago afundar. Passaram a manhã inteira em um silêncio quase respeitoso. Como se todos soubessem que qualquer palavra fora de lugar poderia quebrar algo definitivo. Os gêmeos perceberam. Andavam pela casa devagar. Não se afastavam de Clara. Seguravam a mão dela com força demais. Vai ficar tudo bem, ela repetia, sem saber para quem estava dizendo aquilo. No fórum, a sala parecia menor do que antes. Mais apertada. Mais fria. A mulher já estava lá. Postura impecável. Olhar firme. Confiante demais para quem dizia agir por amor. O juiz entrou. Sentou-se. Abriu o processo. Leu em silêncio por longos minutos. Cada página virada era uma punhalada lenta. Este caso, começou, não é simples. Clara sentiu o coração bater no ouvido. Houve erro médico grave. Houve violação de direitos. Houve dor para todos os envolvidos. O juiz levantou o olhar. Mas o centro desta decisão não são os adultos. Ele olhou para Clara. Depois para Eduardo. Depois para a mulher. São as crianças. A mulher se inclinou para a frente. Excelência, o vínculo sanguíneo. Não é absoluto, o juiz cortou. Nunca foi. O silêncio caiu pesado. Avaliações psicológicas indicam um vínculo afetivo profundo. Segurança emocional. Reconhecimento instintivo. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Criança não é objeto para ser corrigido por erro burocrático, o juiz continuou. É ser humano. A mulher tentou falar. Não conseguiu. Sendo assim, o juiz concluiu, decido manter a guarda como está. Clara não entendeu de imediato. A criança permanece com quem a criou,
ele esclareceu. Com direito à convivência ampliada com o pai biológico, desde que preservado o bem-estar emocional. O martelo bateu. O som ecoou como um trovão. A mulher ficou de pé, o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Isso é proteção, o juiz respondeu. Audiência encerrada. Clara sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não era alegria pura. Era alívio misturado com exaustão. Eduardo se aproximou. Colocou a mão no ombro dela. A gente conseguiu. Do lado de fora, o céu estava claro pela primeira vez em dias. Os gêmeos correram até Clara. Abraçaram-na com força. Mãe, disse um deles, alto, claro. Ela fechou os olhos. Eles estavam falando. Não por medo, mas por confiança. E naquele instante, tudo fez sentido. Mas aquela decisão não encerrava tudo. Ela apenas abria caminho para o que viria depois. Porque agora, com a verdade exposta, com o sangue reconhecido e o amor comprovado, restava a pergunta mais difícil de todas. Como reconstruir uma família depois de tudo ter sido quebrado? Os dias que se seguiram à decisão foram estranhos, como se o mundo tivesse desacelerado depois de correr rápido demais. Nada voltou ao normal, porque o normal já não existia. Mas algo tinha mudado. A ameaça tinha recuado. O medo já não comandava cada respiração. Clara acordava todos os dias com a sensação de que ainda precisava conferir se tudo era real. Se as crianças ainda estavam ali. Se ninguém tinha mudado de ideia durante a noite. Os gêmeos começaram a falar mais. Não frases longas. Não conversas completas. Mas palavras suficientes para preencher o silêncio que antes parecia eterno. Pediam água. Chamavam por ela. Riam de coisas pequenas. Cada palavra era uma vitória silenciosa. Eduardo também estava diferente. Não havia mais rigidez no jeito de andar pela casa. Nem aquele peso constante nos ombros. Ele observava os filhos como quem aprende algo novo todos os dias. Como quem entende, finalmente, que amor não é posse. A mulher não voltou. Pelo menos não pessoalmente. Vieram cartas. Pedidos formais. Tentativas frias de aproximação. Todas foram tratadas com cuidado, com limites claros, sempre colocando as crianças em primeiro lugar. Clara ainda tinha medo. Medo de que tudo pudesse desmoronar outra vez. Mas agora era um medo diferente. Menos paralisante. Mais vigilante. Certa noite, depois que os gêmeos dormiram, Eduardo sentou-se à mesa da cozinha com Clara. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Eu pensei que fosse perder tudo, ele disse por fim. E de certa forma, perdi. Clara olhou. Perdeu o quê? A ideia de que família é algo simples, ele respondeu. Perdi a certeza. Ela assentiu. Eu também. Eles se olharam. Não havia romance ali. Não naquele sentido. Havia algo mais raro. Alguém que entende a dor do outro sem precisar explicar. Nos dias seguintes, criaram uma rotina nova. Imperfeita. Mas honesta. Os gêmeos passaram a dividir o tempo entre os dois. Não por obrigação legal. Mas por escolha consciente. Porque precisavam de ambos. Eles começaram a chamar Eduardo de pai novamente. E Clara de mãe, sem hesitação, sem medo. Ninguém corrigiu. Ninguém questionou. As palavras encontraram o lugar certo sozinhas. Houve dias difíceis. Crises inesperadas. Momentos em que o passado voltava sem aviso. Mas agora, quando isso acontecia, eles não estavam sozinhos. Clara percebeu, com o tempo, que o que tinha sido quebrado nunca voltaria a ser como antes. E talvez nem devesse. Porque daquela quebra nasceu algo novo. Algo construído sem mentira. Sem silêncio forçado. Sem fingimento. Os gêmeos não eram mais crianças presas dentro de um trauma. E Clara não era mais apenas uma faxineira que entrou por acaso naquela casa. Ela era parte de uma história que tinha sido corrigida tarde demais. Mas ainda há tempo de salvar o que realmente importava. E enquanto observava os meninos brincarem no chão da sala, rindo de algo simples, Clara entendeu. Nem toda vitória faz barulho. Algumas apenas devolvem a voz a quem tinha perdido. O tempo passou de um jeito diferente depois de tudo aquilo. Não rápido. Não leve. Mas honesto. A casa voltou a ter sons. Passos correndo pelo corredor. Portas batendo sem cuidado. Risos inesperados no meio da tarde. Os gêmeos falavam. Ainda tropeçavam nas palavras às vezes, ainda se calavam quando lembranças antigas voltavam sem aviso. Mas agora sabiam que não estavam sozinhos dentro do próprio silêncio. Sabiam que alguém escutava,
mesmo quando eles não conseguiam dizer nada. Clara continuou acordando cedo, preparando o café, arrumando a casa. Mas agora não fazia isso como quem tenta sobreviver ao caos. Fazia como quem constrói algo todos os dias, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo. Eduardo aprendeu a soltar o controle. Aprendeu que amor não se protege com medo, nem com posse. Aprendeu que ser pai não é segurar alguém pelo sangue, mas ficar quando tudo desmorona. As cicatrizes ficaram. Ninguém saiu ileso daquela história. E talvez esse tenha sido o maior aprendizado de todos. Porque a verdade, quando aparece, quase nunca vem para consertar tudo. Ela vem para quebrar o que foi construído em cima da mentira. E só depois, com cuidado e dor, permitir que algo mais forte seja colocado no lugar. Os gêmeos nunca entenderiam completamente o que aconteceu naquele hospital. Nem precisavam. O que eles sabiam era simples demais para os adultos compreenderem. Sabiam quem os fazia sentir seguros. Sabiam quem ficava. Sabiam quem não ia embora. Clara não era mãe apenas porque deu à luz. Era mãe porque permaneceu quando poderia ter fugido. Porque escolheu amar mesmo sabendo que aquilo custaria caro. Eduardo não era pai apenas porque assinava documentos. Era pai porque ficou de pé quando tudo o empurrava para o chão. Porque aceitou dividir, reconstruir, reaprender. E as crianças? As crianças ensinaram o que ninguém ali sabia antes. Que família não nasce pronta. Ela se escolhe todos os dias. Que amor não grita. Não ameaça. Não exige provas. Amor reconhece. Mesmo em silêncio. E às vezes, quando o mundo erra feio demais, não são médicos, juízes ou leis que corrigem o estrago. São gestos pequenos. Presença constante. Alguém que entra pela porta sem saber. E fica. Porque no fim, o que devolveu a voz àqueles meninos não foi um exame, nem um papel assinado. Foi o amor que soube esperar. E esse nunca falha.